Ela ora com palavras? Ora, mas ela também ora colocando pão na mesa das pessoas que estão com fome. Ela ora com palavras? Ora, mas ela também coloca cobertor na cama de quem está com frio. Ela ora com palavras? Sim, mas ela abre a porta para aquele que não tem onde ficar. Ela ora com palavras? Sim, mas a vida dela é uma oração constante, é um culto. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana. Mas a verdade é uma só, deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Não duvides do Senhor. Deus é Deus, sem você. Reflexão do dia. E o que é você? Oséias 4, 6 a 8. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Ninguém pode impedir. Seja sempre grato a Deus. Sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Esta promessa é verdadeira. Evangelho de João 16, versículo 33. A parte final do versículo 33. Jesus falando, são palavras de Jesus. E ele disse assim: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, nós estamos diante de uma afirmação de Jesus. Estamos diante de um desafio de Jesus. Estamos diante de mais um chamado. Estamos diante desse momento onde nós vamos decidir se vamos seguir ou não para onde o Senhor chama. E esse chamado muitas vezes é difícil, é tenso, é desafiador, mas o que nós queremos hoje de manhã trazer à memória é que é tudo isso, mas no final ele é encantador, é apaixonante. Escutar a tua voz e seguir o teu chamado. Por isso eu te peço que o teu Espírito cuide agora de manhã de nós, como tem cuidado durante toda essa celebração, e que se há em nós hoje de manhã alguma resistência, algum preconceito, que isso caia por terra em nome de Jesus. Que os nossos argumentos que nos sustentam no mesmo lugar de sempre sejam colocados de lado para que o novo chegue e a nossa vida torne-se então nova. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus foi um grande instigador de ideias. O ministério de Jesus foi extremamente ativo. Jesus era uma pessoa muito ativa nas suas falas, nas suas caminhadas, nas suas conversas com pessoas de diversas classes sociais, de diversas classes intelectuais. E qualquer que seja a pessoa que estava diante de Jesus, Jesus jogava a semente da criatividade, a semente da inventividade, aquela conversa, aquele pensamento, aquele provérbio, aquela frase, às vezes curta, porém intensa, complexa no seu significado, para que as pessoas pensassem.
Jesus não veio gerar papagaios doutrinários, Jesus veio gerar amigos, e amigos que pensam na vida, e que começam esse pensamento na vida a partir de si mesmo, de pessoas que têm coragem de raciocinar, de racionalizar muitas atitudes, para então entender quem elas são, porque estão vivendo da maneira como estão vivendo. E uma característica muito legal na vida de Jesus é que Jesus não tinha pressa. Jesus não estava preocupado em explicar as coisas num momento exato, preciso. Eu tenho que te explicar isso aqui agora. Porque a vida cristã não é uma decisão para um dia, a vida cristã é uma caminhada. Então Jesus joga a semente, a pessoa entendeu, ela captou a mensagem, ela já decifrou todos os enigmas. Não, mas tem uma semente ali agora que vai ficar incomodando, que vai ficar chamando a atenção, que vai às vezes constranger, do tipo, você vai por aí mesmo, é isso aí mesmo que você quer fazer? Então Jesus não tinha essa necessidade da objetividade, botou como oportunidade aqui na mão, eu preciso lacrar. Preciso lacrar geral a vida das pessoas agora, porque eu não sei. Não, eu vou jogar a semente aqui e eu quero que vocês continuem caminhando, e na caminhada essa semente vai dar frutos e você vai passar por uma transformação. E eu gosto desse texto que uma pessoa criou, imaginou o encontro de Jesus com uma jornalista nos dias de hoje. Essa necessidade da notícia imediata, da gente resolver as coisas rápidas, de com um Twitter a gente conseguir falar algo incrível, e o diálogo seria mais ou menos assim. Vamos supor que um repórter de um noticiário de TV se aproxime de Jesus e lhe diga: Jesus, ainda temos 30 segundos antes do intervalo comercial. Será que poderia nos dizer em poucas palavras qual é o conteúdo da sua mensagem? O que Jesus diria? Jesus diria assim: todas as pessoas precisam reconsiderar suas vidas individualmente e devem também reconsiderar nossa cultura como um todo e imaginar um futuro ainda não imaginado para o nosso mundo. A repórter poderia dizer: sim, mas como exatamente você definiria o reino de Deus? Temos 15 segundos, Jesus. Jesus diria: bem, o reino de Deus é como um homem que tinha 2 filhos. Mais algumas frases sobre a história e a repórter interrompe chamando os comerciais. Jesus acabou de perder uma enorme chance de dizer em rede nacional, no Jornal Nacional, o que é o reino de Deus. Longe das câmeras, a repórter está curiosa e sugere uma xícara de café. Os dois se dirigem a uma cafeteria e retomam a conversa. Permita-me perguntar mais uma vez: será que o senhor poderia definir o que o senhor mesmo chama de reino de Deus? E Jesus começa: é como uma mulher que fazia pão. E ela interrompe e fala: não, eu não quero saber com o que se parece, eu quero saber o que é. E Jesus diz: bom, é como um grão de mostarda. Porque o reino de Deus não é exatamente para falar: isso aqui, pronto, está resolvido, vai lá agora e faz. Porque a vida não pode ser resolvida em uma parábola, em uma metáfora, com uma história. São muitas histórias, muitas metáforas, porque todas as parábolas, histórias, metáforas são insuficientes para explicar o que é o reino de Deus. Então nós precisamos de muitas, para que essas muitas entrem nas muitas áreas da nossa vida e elas, tal qual aquela parábola que fala do fermento, falei sobre ela esses dias, que o fermento, quando é inserido na massa, ele altera a massa. O reino de Deus é esse fermento, que quando inserido na massa, que é a nossa vida, que é o nosso mundo, que é a tua família, ele sim altera as propriedades daquela casa. Então Jesus não tem pressa, porque ele está chamando as pessoas para uma caminhada. E foi o pastor Eugene Peterson que afirmou em um dos livros dele que quem sabe para onde vai não tem pressa. Porque quem sabe para onde está indo pode aproveitar as delícias do caminho. Se a gente sabe que o nosso destino é Cristo, eu não preciso mais ter pressa. Agora eu vou aproveitar a beleza que é o caminhar com Ele. Se eu já defini que o meu destino, porque o nosso destino não é o céu, o nosso destino é Cristo, o nosso destino não é um lugar, o nosso destino é uma pessoa.
Nós não estamos tentando aqui ir para o céu, nós estamos tentando aqui ficar parecido com Jesus, que é muito mais encantador do que ir para um lugar, porque o reino de Deus não te leva para um lugar, o reino de Deus quer fazer você de uma pessoa diferente, de modo que onde você está, o reino de Deus também está. Nossa função não é ir para o céu, é trazer o céu para cá. A nossa função não é ir, a nossa função é trazer. Como é que eu trago? Com atos de justiça, vivendo uma vida diferente, aceitando que sim, muitas vezes eu preciso me posicionar contra tudo aquilo que conspira contra a vida. E em meio a essa dificuldade toda de viver, nós lemos então Jesus em João 16 dizendo: pessoal, é o seguinte, na vida vocês vão ter muito problema. Nesse mundo que é mau, vocês terão muitas dificuldades, vocês vão lidar com muitas maldades, vocês vão lidar com muitas dificuldades, mas tenham bom ânimo. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, a vida maltrata mesmo. Talvez você esteja se sentindo extremamente culpado por coisas que você fez, e sim, às vezes nós sofremos por coisas que nós fizemos, pelas nossas decisões absurdas, que tomamos fruto das nossas paixões muitas vezes. Mas Jesus também está mostrando que a vida maltrata, às vezes sem eu fazer nada. Às vezes a vida maltrata porque eu estou na mesquita praticando as práticas da religião da qual eu acredito, e entra uma pessoa atirando e espalhando morte para todos os cantos de um ambiente sagrado. A vida maltrata. Às vezes eu estou na rua, andando tranquilamente, e uma pessoa que dirige embriagada, um insano, um irresponsável, que dirige alcoolizado, vem e me atropela, e eu vou passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Sim, a vida maltrata, a despeito às vezes das minhas decisões. Nós estamos na pista da vida e tudo pode acontecer com a gente. Mas Jesus também está mostrando, através dessa frase, ou querendo plantar em nós, uma consciência. É a consciência da desilusão, ou seja, não se iluda. Não caia nessa conversa de que existe meia dúzia de palavras certas para a coisa ruim não acontecer com você. Vocês terão aflições, é um despertamento existencial de que na vida não tem fórmula mágica. Jesus está tirando a máscara, Jesus está derrubando a ilusão, está limpando as cataratas dos olhos espirituais, para a gente não viver enganado por aí. Ele está limpando o terreno da ilusão para que haja espaço para a semente da esperança. Porque quando a vida está completamente tomada pela ilusão, não tem espaço para a gente jogar a semente da esperança, do sentido da vida, da alegria, da felicidade, de sermos um canal da expressão de Deus. Por quê? Porque nós já estamos com o coração tomado da ilusão, e Jesus vem para limpar o terreno, para dizer o seguinte: pessoal, você pode ir na Bethesda todo domingo, de manhã, de noite, quinta-feira, em todas as reuniões. No mundo você vai ter aflições. Porque você está vivo. Não é porque você fez ou deixou de fazer, as aflições são a despeito de. Elas são aflições porque você vive no Brasil, só isso aí já é uma aflição por si só. Então Jesus está o quê? Limpando o terreno, tirando a ilusão, falando: não, para com esse negócio de que você sabe a oração certa, e se você fizer a oração certa, o pneu do teu carro não vai furar. Se você fizer a oração certa, vai ter vaga no estacionamento do shopping para você na época do Natal. Vocês estão rindo, mas já teve gente que foi embora da Bethesda por causa disso, viu? E o Ricardo pregou aqui uma vez exatamente sobre isso. Quer dizer, você vai reduzir a oração a um momento onde você pede para Deus para não furar pneu e guardar vaga em shopping, para você comprar o que você precisa, que não precisa com dinheiro que você não tem. E teve gente que falou: ah, é? Então não fico mais na Bethesda, se eu não posso orar por vaga no estacionamento do shopping. Eu falei: não fique mesmo, por favor. Nossa espiritualidade é de maturidade, não é dessas coisas, não. Nossa espiritualidade é da pessoa que vai falar assim: não, eu não vou para o shopping, inclusive, porque eu não preciso. Porque eu estou em contenção de gastos. É bom que nem tenha vaga, porque eu nem tenho que ir. Então Jesus está fazendo o quê? Limpando o terreno para que a nossa ilusão saia e a gente tenha espaços para lidar com a vida da maneira mais sincera e mais crua. Ah, mas lidar dessa vida de uma maneira crua é muito difícil. É mesmo.
Só que o contrário disso chama ilusão. E ilusão nada mais é do que você semear os seus problemas, você adubar os seus problemas. E lá na frente a ilusão acaba, e quando o probleminha que era do tamanho dessa caixa de som aqui, ele é do tamanho da igreja inteira. Por quê? Porque você fingiu que ele não existia. Porque quando eu digo que eu não tenho um problema, não significa que eu não tenho, significa que eu não estou querendo olhar. O problema continua lá crescendo, se desenvolvendo super bem. Eu só estou fingindo que ele não existe. Tá, mas Jesus não fica nesse negócio de você vai dançar porque a vida é dura. Jesus vem e coloca algo que eu tenho falado aqui nos últimos 3 domingos, um contraponto. Você precisa entender que o reino de Deus é um reino de contrapontos. Você precisa entender que o reino de Deus é um reino que está olhando para esse mundo de tiros, bombas, intolerância e dor, e pessoas sendo discriminadas pela cor da pele, por questões sexuais, por questões religiosas, por questões raciais. E Jesus está do outro lado, meu. Jesus está do outro lado, e isso fica bastante claro para os céticos no encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, quando ela está no posto de Sicar e ele está na fonte de Sicar, e Jesus passa muito quente, ela está ali escondida, aquela mulher samaritana, e Jesus vira para ela e fala: mulher, me dá um copo d'água. Ela arrepia de medo, de inconforme. Como assim um copo d'água? Como que você, homem, judeu, ela coloca já as duas intolerâncias do mundo que ela vive na conversa. Como que você, um homem judeu, pede a mim, mulher samaritana, água de beber? E Jesus sequer entra na conversa de diferença de sexo e de raça. Jesus olha para ela e fala: minha filha, você está com sede e eu tenho água para te dar. Porque Jesus não está olhando gêneros, nem raças, nem opções. Jesus está olhando o quê? Que existe um mundo de aflições, existe um mundo de pessoas com sede, e nós que dizemos que queremos estar debaixo da vontade, que queremos cumprir o querer, nós temos que ser quem? As pessoas que perguntam que raça é, que gênero é, que tipo que é. Não, nós somos as pessoas que vão olhar para as pessoas a despeito de tudo e dizer: cara, um dia eu bebi de uma água e eu quero que você beba também. Está aqui a graça de Jesus para a tua vida. O reino de Deus é um reino de contrapontos. O reino de Deus é o reino que vai fazer com que você olhe a vida sob outra perspectiva. Então Jesus vem depois de dizer: olha, vocês terão muitas aflições. O que é que ele diz? Ele diz: contudo. E contudo para nós hoje de manhã não é uma palavra, não é a conjunção adversativa da língua portuguesa. Contudo para nós hoje é o quê? É um conceito. Quero que você guarde a palavra contudo como um conceito. Na verdade eu quero que nós, como Bethesda, sejamos contudo. O que a tua igreja é? A minha igreja é contudo. Porque o que é o contudo? O contudo é o outro caminho. É a outra perspectiva. É menos trilhada? Com certeza. É condenada? Com certeza. Mas ela está totalmente conectada com as outras frases, com a outra frase de Jesus, quando ele que seria mais ou menos Jesus nesse mesmo versículo, fala assim: olha, na vida vocês têm muitos problemas, eu porém vos digo, que Jesus disse muito isso. Eu porém vos digo, porque eu tenho para vocês, no meio desses problemas, um chamado, né? Eu tenho um convite, mas é um chamado de vocês serem contudo. O contraponto é um mundo de braços cruzados, contudo, abra os braços. É um mundo de escuridão, então pisque relâmpagos. É um mundo de diferença, então espalhe beijos. É um mundo que cada um está de costas um para o outro, então faça abraços grátis nas praças para que as pessoas saibam que ainda tem um pessoal que não se ajoelhou em indiferença e continua interessado em espalhar a graça e o amor de Deus ao preço que for. Então Jesus está nos chamando ao contudo, ao contraponto, a sermos outra coisa, para não nos submetermos ou para lutarmos contra algo muito perigoso que é a resignação. Jesus está nos chamando como igreja para a gente não aceitar, inclusive, as aflições da vida como resignação. Sabe aquela coisa? Está tudo ruim. Mas também, como é que a gente vai dar conta de mudar tudo isso? Que essa frase, como é que a gente vai dar conta de mudar tudo isso, é o argumento de quem não quer fazer nada. Aumenta o tamanho do problema
Paga de humilde, mas é porque eu não dou conta de um problema tão grande. Aí cruza os braços e vai ligar o Faustão à tarde, TV. Entende? A gente aumenta o problema e se diminui, porque somos muito humildes. E Jesus está dizendo o seguinte: não, você não pode se resignar, você não pode se conformar, você não pode cair nessa humildade tacanha, mentirosa de que você não tem condições. Você, ao contrário, você tem que aceitar o seu papel histórico e pensar o seguinte: diante de um quadro extremamente complicado, como é que a minha vida pode ser contudo? Diante de uma família totalmente disfuncional, onde só tem briga, onde só tem maus tratos, onde só tem falta de educação, como é que você pode ser o contudo nessa família, de dizer assim, cara, essa família é aflição por todo lado, mas eu quero ser, a partir de hoje, um canal da presença e um instrumento nas mãos de Deus. Para quê? Porque essa família pode mudar a história, mas alguém tem que dizer assim, então as coisas vão mudar, elas vão começar a partir de mim. Então, quando Jesus diz, contudo, Ele está nos chamando para a gente se engajar numa luta sem cair no processo de acomodação. Porque acomodação gera indiferença. E indiferença mata. Ou seja, o reino de Deus é o contraponto, a resignação, que gera acomodação, e tudo aquilo que mata é contra o reino de Deus, porque Jesus é vida, e vida em abundância. Contudo, é aquela pessoa que não se contenta somente em orar com palavras. Ela ora com palavras? Ora, mas ela também ora com beijos, com abraços, com troca de olhares. Ela ora com palavras? Ora, mas ela também ora colocando pão na mesa das pessoas que estão com fome. Ela ora com palavras? Ora, mas ela também coloca cobertor na cama de quem está com frio. Ela ora com palavras? Sim, mas ela abre a porta para aquele que não tem onde ficar. Ela ora com palavras? Sim, mas a vida dela é uma oração constante, é um culto. Então a gente precisa tirar a máscara. Quer seja da ilusão, quer seja da zona de conforto. Para a sua vida ser um contudo. Para a sua vida ser um poço, onde emana água para aquele que está com sede. E Deus não tem eleitos para fazer isso, Deus convida todos. Quem que faz? Aqueles que dizem, Senhor, eu não vou me resignar a um mundo de pessoas indiferentes. Porque tem gente aqui na Bethesda que vê as dificuldades da própria Bethesda e continua de braços cruzados, pessoas resignadas. E como seu pastor eu te digo, egoísta. Porque egoísta é aquele que não consegue fazer nada que não seja para o bem próprio. E o reino de Deus não é um reino para egoístas. O reino de Deus é exatamente o reino das pessoas que abrem mão das suas próprias vontades, para que o coletivo se dê bem. Isso é papo de comunista. Não, isso é papo de cristão. Eu abri a minha vida para que outras vidas a partir da minha sejam beneficiadas. Isso é o reino de Deus. Mas ficar de braços cruzados é tão bom. Agora é cômodo, Ou tem um monte de coisa para fazer. Mas paz, hoje à tarde vai chover. E amanhã não sei o que lá. E sábado que vem não sei o que lá. Faz programação aqui para os pais, para ter uma roda de conversa com os pais, para conseguir lidar com os filhos, com os dramas, com os assédios da internet. E aí muito pai não vem, mas sábado de manhã. Meu amigo, se fosse futebol sábado de manhã, você ia. Tu não vem, sabe por quê? Porque você se resignou a algumas coisas da tua vida e você está achando que a infância e a adolescência dos teus filhos não vale você acordar um pouco mais cedo sábado para vir conversar com outros pais e repartir a vida. Você está errado, isso é pecado. Você está acomodado e a acomodação mata. Aí daqui uns anos chega desesperado na igreja, por favor, resolva. Resolva? Eu me lembro quando eu era diretor do Novo Caminhar, é um acampamento do qual a gente faz muito evento lá,
E o Novo Caminhar funciona, é um acampamento, funciona como qualquer outro acampamento, uma semana, né? Começa domingo, termina sábado, as crianças e adolescentes ficam lá uma semana, 7 dias. E era muito comum no primeiro dia, no domingo, quando os pais iam levar os filhos, alguns me chamavam de canto e falavam, Vili, dá um jeito aí no meu filho, cara, porque está acontecendo isso. E no começo do meu ministério eu ficava muito constrangido, eu não sabia o que dizer, eu falava, vamos ver. Aí depois que eu fiquei com mais cara de pau, o cara vinha e falava, dá um jeito aí, porque eu estou fazendo isso. Eu falei, pera lá, campeão. Você já está me falando tudo o que está acontecendo e você não faz nada? Você é um acomodado. E você está dizendo o seguinte, que o ano tem 52 semanas, teu filho vai ficar aqui uma, as outras 51 é com você, e a gente tem que resolver em uma, o teu braços cruzados das outras 51, toma vergonha na tua cara. Quer chegar para a GI ou para o departamento infantil e falar, meu filho está assim, assado, dá para resolver? Não, peraí. Uma coisa é você pedir ajuda, outra é você transmitir a sua responsabilidade. Não faça isso, porque inclusive isso não funciona. Porque a Bethesda não tem condições de, em 40 minutos, resolver aquilo que você está de braços cruzados durante os 7 dias da semana na tua casa. O departamento infantil da Bethesda quer o quê? Quer ajudar você? Sim, quer ajudar a sua família a ser uma família feliz, mas a palavra é ajuda, é trabalho comunitário, vamos dar as mãos, todo mundo vai descruzar os braços, mas você como pai, como mãe tem que fazer isso também. Porque senão a gente fica só transferindo problema. Quem aqui é terapeuta sabe que as pessoas chegam nos nossos consultórios e falam assim, eu estou cheio de problema, porque minha mãe, porque fulano, fala, a gente não consegue resolver a vida dos outros, você tem que descruzar os braços para lidar com você, é você. Ou seja, a nossa zona de conforto, ela no primeiro momento é muito bom, porque eu não vou levar meus filhos lá, porque hoje é sábado. Indiferença mata. Indiferença e comodismo matam. Zona de conforto a longo prazo é o lugar onde você morre. Aceitar tudo que está acontecendo como normal é se submeter e se deformar. E aí não adianta cantar, esse é o meu querer, Senhor, vem controlar a minha vida e reinar sobre os meus sonhos. Porque se a minha vida não é uma resposta a isso, as minhas músicas são palavras ao vento, e aquilo que eu canto tem que ser aquilo que eu vivo, ou o meu desejo de ir atrás. Agora, eu canto no domingo, e eu começo a ir atrás no domingo à tarde. Não é segunda que vem, até porque amanhã já está muito em cima, não é verdade? Aí a gente joga para segunda que vem, que aí já é fim do mês, e a gente fala, não, vamos mudar em abril. Não, abril é mês de Semana Santa, não, vamos para junho. Sabe o que é o contudo? O contudo é uma teimosia. De pessoas que estão dizendo, cara, eu vou teimar em fazer com que a vida nasça no meio desse caos todo. Paulo diz em Romanos 12, os versículos 1 e 2 assim. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Palavras do apóstolo Paulo a Bethesda hoje de manhã. Não se amolde demais ao ponto de você não conseguir pensar. Não se resigne, não aceite como normal todo esse pessoal de braços cruzados. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que uma sociedade produz. Tem coisas bonitas e tem coisas horríveis. Não aceite tudo.
Não aceite tudo como normal, porque existem coisas que nós deveríamos estar exatamente jogando fora. E aqui cabe o velho, quem é antigo em igreja já ouviu o exemplo da rã na panela, né? Vocês já ouviram que você pega uma rã e coloca uma rã põe uma água para ferver na panela, a água está fervendo, você jogar uma rã na água fervendo, do jeito que ela bater na água fervendo, ela pula. Não faz isso que pode dar até cadeia hoje com a rã. É só exemplo aqui, acredite na ciência. A água está fervendo, você joga a rã, ela bate na água e vai embora. Por quê? Porque aquele ali não é o ambiente dela. Mas se você pegar uma água gelada e colocar a rã na panela com água gelada, ela vai ficar nadando. Leve ao fogo. A rã vai começar a se acostumar com aquela água que vai começar a esquentar. Talvez no começo ela até goste da água um pouco mais quente, tipo hidromassagem. E a água vai esquentando e a rã vai se adaptando àquilo, e ela vai se adaptando, até que a água ferve e ela morre. Por quê? Porque agora ela está num ambiente do qual ela não devia estar. Ou o exemplo é tolo? Eu acho que é, mas nós somos essa rã. Que às vezes a gente entra em algumas panelas que a gente fala, isso aqui eu dou conta. E a gente vai se adequando exatamente porque a gente não quer se posicionar. E de repente eu sou um machista. Porque o machismo começa assim, com uma água gelada, que eu entro ali e falo, não, aqui tudo bem. Aí a coisa vai aumentando, e as piadas vão aumentando, e as coisas vão crescendo. E de repente eu estou lá no meio, e de repente eu morri. Agora eu não morri, não é fisicamente, eu morri como ser humano mesmo. É o caminho do preconceito. Ele entra na nossa vida, às vezes, de uma maneira devagar, e a gente vai aceitando como normal. A piadinha aqui, a piadinha... Não, ninguém liga, lá em casa a gente sempre fez. Não, tudo bem. Não, eu até tenho um amigo negro, até tenho um amigo gay. E a gente vai aceitando isso, e uma hora a gente morreu. Fisicamente, não, pior. Pior. A gente continua andando por aí, mas mortos, porque a nossa humanidade se foi. Pelo menos aos olhos do cristianismo, se foi. Ou seja, a nossa vida tem que ser esse lugar de resistência. Num mundo de pessoas aflitas, nós temos que ser o quê? O contudo. Pessoas que estão dizendo, cara, não, eu vou fazer de tudo para que a vida dessas pessoas mude. O que eu posso fazer é muito pouco, mas eu vou fazer alguma coisa para que as coisas mudem, e a gente precisa acreditar na força dos pequenos gestos. Porque o reino de Deus é o reino dos pequenos exemplos. Já percebeu? As parábolas de Jesus, o que ele fala? O reino de Deus é como, é como um castelo enorme, no mais alto lugar, e tem mais de 11.000 soldados, e a coroa do rei. Não, como que Jesus fala do reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Jesus está dizendo o quê? Cara, acredite na força das pequenas coisas, porque é a partir das pequenas coisas que você vai começar a fazer grandes coisas. O reino de Deus é como um palácio. Não, o reino de Deus é como uma mulher que pegou farinha, fermento, leite, ovo e está fazendo pão. Então, Jesus compara o reino de Deus com pescador, com rede. E aqui fica o recado: não se encante com as grandes propostas, porque nós não somos grandes, nós somos pequenos, e a gente tem que acreditar que os nossos pequenos gestos vão sim fazer alterações. Qual é o tamanho dessa alteração? Não importa. Não importa, mas se a gente conseguiu mudar um pouquinho a cabeça de um racista, que bom, a semente está ali lançada, quem sabe uma hora ele se salva desse inferno que é ser um racista. O que a gente não pode é se resignar e se esconder atrás das nossas poucas possibilidades, dizendo eu não tenho condições. Vou ler para vocês um texto que eu gosto demais. Talvez alguns se escandalizem, eu espero que a nossa amizade continue a mesma. E quero que você não leia o texto, não o escute concretamente, mas abstraia. Porque eu quero que você entenda o valor de um pequeno gesto, que pequenos gestos alteram destinos. Diz assim, é o autor que chama Brian McLaren, ele escreveu um livro chamado A Mensagem Secreta de Jesus, e nesse livro ele relata essa história. É assim: meu amigo Tony, ele está falando
pastor chamado Tony Campolo, meu amigo Tony, conta uma história real que também serve como uma excelente parábola. Ele se encontrava em um local que tinha um fuso horário bem diferente e não conseguia dormir. Então, bem depois da meia-noite, saiu perambulando até chegar numa confeitaria. Algumas prostitutas locais também ali entraram no meio da madrugada, depois de suas atividades habituais. Lá ele não pôde evitar uma conversa entre duas delas. Uma, chamada Agnes, disse à outra: "Sabe de uma coisa? Amanhã é meu aniversário, vou fazer 39 anos. Sua amiga respondeu rispidamente: "E o que você espera de mim? Uma festa de aniversário, é isso? Quer que eu arrume um bolo e cante parabéns para você?" Agnes respondeu: "Ah, para com isso, por que tem que ser assim, tão mal? Por que tem que me botar para baixo? Só estou dizendo que é meu aniversário. Eu não quero nada de você. Quer dizer, por que eu teria uma festa de aniversário? Nunca tive uma em toda a minha vida. Por que teria uma logo agora?" Quando saíram, Tony, que é um pastor, teve uma ideia. Perguntou ao proprietário da confeitaria se Agnes ia lá todas as noites. E quando ele disse que sim, convidou a participar de uma conspiração para organizar uma festa surpresa. Até a esposa do proprietário se envolveu. Juntos, arrumaram um bolo, velas de aniversário e decoração para que festejassem com a Agnes, que para Tony não passava de uma completa estranha. No dia seguinte, quando ela entrou, todos gritaram: "Surpresa!" E Agnes não podia acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Os fregueses da confeitaria cantaram e ela começou a chorar tanto que mal conseguiu soprar as velas. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Agnes perguntou se não se importariam de não cortá-lo para que pudesse levar para casa, apenas para saborear aquele momento mágico por mais alguns instantes. Em seguida, ela saiu carregando seu bolo como se fosse um tesouro. Tony conduziu os convidados em um momento de oração por Agnes, e o proprietário da loja disse que não fazia a menor ideia de que Tony fosse um pregador. E então perguntou a Tony de que tipo de igreja ele era. E Tony respondeu que era de uma igreja que se dão festas de aniversário para prostitutas às 3:30 da madrugada. O homem não podia acreditar. "Não é isso não é possível. Não existe uma igreja assim, e se existisse eu me juntaria a ela. Com certeza eu faria parte de uma igreja desse tipo. Infelizmente existem muito poucas igrejas. No entanto, se mais de nós compreenderem a mensagem secreta de Jesus, esse número crescerá intensamente." Eu chorei a primeira vez que eu li esse texto, quando o pregador respondeu: "Eu faço parte de uma igreja que fazem festas de aniversário para prostitutas às 3:30 da manhã. Eu faço parte de uma igreja que mantém as portas abertas para as pessoas que são humilhadas pela vida. Eu faço parte de uma igreja que abre a porta para que os homossexuais não sejam humilhados na vida fora. Eu faço parte de uma igreja do quais mães que criaram suas filhas e filhos sozinhos não são chamadas de disfuncionais, mas são chamadas de homens e mulheres dos quais o mundo não é digno." A gente pode ser essa igreja. A gente pode ser exatamente essa igreja que está o quê? Celebrando e dando possibilidades de pessoas receberem afeto porque elas nunca receberam. De pessoas que podem ser acolhidas porque sempre foram rejeitadas. De pessoas que podem ser engrandecidas porque sempre foram humilhadas. O que é isso? É o contudo. Havia uma mulher de 39 anos, prostituta, que nunca celebrou um aniversário e nunca se sentiu amada e sempre foi objeto de uso. Contudo, um dia um pregador falou: "Minha filha, Deus ama você a despeito de todas as coisas. Parabéns para você." É tão pequeno para nós que tamanho foi isso para ela? O que eu e você temos que lembrar é que para nós pode ser tão pequeno, e para aquela pessoa que está sendo alvo da nossa ação, o que é? Tem uma frase do Mark Twain que diz assim: "Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobriu o porquê." E eu faria uma correção na frase assim: os dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você decidiu por quê. Porque tudo na vida é uma decisão.
Como que a Bethesda vai ser como igreja? Isso é uma decisão nossa. Não é que a gente vai descobrir, a gente vai decidir. E a gente pode ser a comunidade do amor, a casa da misericórdia. A casa da misericórdia que está de portas abertas, honrando o próprio nome, dizendo aqui é misericórdia. Não, mas a lei diz, e o culpado, então, misericórdia é exatamente quando a gente deixa de lado a lógica da culpa para colocar a misericórdia, a gente vai alterar. Ou seja, todos nós podemos, hoje de manhã, tomar a decisão de fazer o seguinte: eu vou descruzar os meus braços, vou dar as mãos para as pessoas, nós vamos esperançar, e em nome de Jesus sermos sal da terra e luz do mundo. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.